Olá e bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço de discussão. Hoje, a gente vai mergulhar num tema fundamental da psicanálise, os mecanismos de introjeção e projeção, mas especificamente na primeiríssima infância. E vamos fazer isso pelas lentes de Paula Hyman, que pegou as ideias de Freud e de Melanie Klein e deu uma expandida, uma aprofundada muito interessante. A nossa base para essa conversa vai ser um capítulo-chave chamado Certas Funções da Introjeção e Projeção na Primeira Infância, que está lá no livro Development in Psychoanalysis, um clássico, né? E o nosso objetivo aqui, olha, é tentar entender juntos como esses processos, que parecem simples à primeira vista, não são só defesas do ego. Na verdade, eles são constitutivos, eles ajudam a construir ativamente a mente do bebê. A gente está falando da formação do ego, do superego e de como as nossas primeiras relações com o mundo, com os objetos, como a gente diz em psicanálise, são moldadas por isso, desde as sensações mais básicas mesmo, até chegar na complexidade do que seria um complexo de Édipo bem inicial. Acho que é um tema que interessa muito, né? A quem trabalha com neurociência, psicanalistas, claro, psiquiatras, psicólogos, estudantes de pós-graduação, enfim, que se debruça sobre a mente humana. Exatamente. E eu acho que é crucial, sabe, voltar a esses conceitos, porque às vezes a gente avança tanto na teoria que esquece um pouco dessas bases. E a contribuição da Hyman foi justamente detalhar essa dança, essa interação constante entre introjetar e projetar, desde os primeiros momentos de vida. Ela mostra que não são mecanismos que surgem depois para defender algo que já existe. Não, eles são, na verdade, os instrumentos que vão, tijolo por tijolo, construir a nossa estrutura psíquica. Isso muda tudo, né, para entender tanto o desenvolvimento que a gente considera normal, quanto as bases da psicopatologia. Perfeito. Então, vamos começar organizando as ideias, pensando primeiro na relação desses mecanismos com a estrutura da mente. Para situar todo mundo, né? Aquele modelo clássico do Freud, id, ego, superego. O id como pulsão pura, o superego como uma instância moral internalizada e o ego ali no meio, né? Tentando mediar tudo isso com a realidade. E Freud colocava o núcleo do ego na percepção. Isso. E aí que a Hyman dá o pulo do gato, digamos assim. Ela diz, olha, a introjeção e a projeção não são só defesas que o ego usa depois de formado. Não. Elas são as ferramentas primárias que formam o ego. A percepção para ela não é um ato passivo de receber estímulos. É um ato ativo de pegar para dentro, de introjetar aquilo que é sentido como bom ou útil e de colocar para fora, de projetar o que é sentido como mal ou prejudicial. É quase como a metáfora original do Freud, bem oral mesmo, né? De comer o bom e cuspir o ruim. Faz todo sentido essa analogia oral, né? Porque a primeira relação do bebê com o mundo é muito pela boca. Então, a percepção já nasce com essa qualidade. Internalizar, introjetar o que nutre, o que dá prazer, e rejeitar, projetar, cuspir o que causa dor, desconforto. E não é só estímulo externo, né? Hyman fala também da projeção de tensões internas, tanto as boas quanto as más. E tem a volta, né? A reintrojeção daquilo que foi projetado. É um ciclo. Exatamente, é um ciclo constante. E como isso se conecta com as relações objetais que você mencionou? Bom, o estímulo externo para o bebê no início não é algo abstrato, é a mãe, é o seio, né? É a fonte de tudo. Então, essa primazia oral, essa experiência de introjetar e projetar pela boca, ela acaba atingindo, colorindo todas as outras sensações e experiências iniciais. Não é à toa que o bebê explora o mundo levando tudo à boca. Verdade, é quase um comportamento observável dessa atividade mental intensa de introjeção, né? A imitação também entra aí. Sim, a imitação é uma forma clara de introjeção também. O bebê traz para dentro características, gestos, sons do ambiente das pessoas. E assim, gradualmente, o ego vai se formando, a partir dessas primeiras introjeções e projeções. Heyman usa até uma analogia interessante com um organismo bem simples, tipo uma ameba. A ameba faz o quê? Absorve o que precisa e expele o que não serve. É um processo básico de sobrevivência que, na mente humana, se torna a base para essa construção complexa do ego. Interessante essa analogia.
Mas e quando esse processo não funciona, digamos, de forma equilibrada? Você mencionou perturbações. Sim, por exemplo, a criança que é descrita como boazinha demais. Aquela que parece absorver tudo, introjetar tudo do ambiente sem um filtro, sem desenvolver um senso próprio de si, uma personalidade mais definida. Ela pode parecer cooperativa, mas é uma cooperação passiva, quase uma mimetização. É muito diferente da cooperação ativa que a gente busca, por exemplo, numa análise onde a pessoa se apropria das interpretações, integra, né, e não só concorda passivamente. Entendi. Quer dizer, a projeção também é necessária para definir limites, para dizer isso não sou eu, né? E quanto ao superego? A visão mais tradicional, freudiana, é que ele se forma mais tarde, né, com a resolução do complexo de Édipo, pela introjeção das figuras parentais, principalmente a autoridade paterna. Exato. Essa é a visão clássica. A introjeção como mecanismo de formação do superego é bem aceita, mas geralmente ligada a essa fase mais tardia, pós-édico. Só que aí vem a divergência, ou melhor, a expansão proposta por Hyman e por Klein. Elas argumentam, baseadas na observação clínica de crianças bem pequenas, que a formação do superego não espera o Édipo, ela começa muito mais cedo, basicamente em paralelo com a formação do ego. As mesmas ferramentas introjeção e projeção que estão construindo o ego desde o início também estão simultaneamente lançando as bases do superego. Isso muda bastante a cronologia, né? E resolve alguns paradoxos que a teoria freudiana deixava em aberto. Justamente. Por exemplo, como é que o superego, que seria o herdeiro do complexo de Édipo, poderia ao mesmo tempo ajudar a dissolver esse mesmo complexo? Parece uma contradição temporal. A visão kleiniana, Riemanniana, resolve isso ao dizer que as introjeções precoces, essas que formam o ego e o superego iniciais, já criam uma estrutura interna que vai interagir com as vivências edípicas posteriores. O superego primitivo já está lá, atuando. Então, esse superego inicial seria como? Ele já teria essa função de proibir, de criticar? Ele começa de uma forma muito mais primitiva e, digamos, assustadora. Ele se origina de introjeções de objetos que são vivenciados como persecutórios, muitas vezes ligados aos próprios impulsos agressivos do bebê, como os impulsos canibalísticos projetados e depois reintrojetados. São medos muito arcaicos de retaliação, de ser devorado, destruído por dentro. Com o tempo e com o desenvolvimento do ego e dos próprios instintos, esses objetos internos fantásticos, super distorcidos pela projeção, vão se modificando. Eles evoluem para algo mais parecido com a voz interna desaprovadora que a gente vê na latência e depois para a culpa mais organizada do adulto. Mas a raiz está lá atrás, nessas introjeções primárias. Que complexo. E na prática, no momento da introjeção, o que faria um objeto internalizado ir, digamos, para o ego versus para o superego? Existe uma diferença no processo? Hyman sugere que a diferença não está tanto no mecanismo em si, que é a introjeção, mas no motivo dominante no contexto afetivo da criança naquele momento específico. Se o foco da criança ao introjetar algo está mais ligado a adquirir uma habilidade, a entender o mundo, a desenvolver uma função, isso tenderia a construir o ego. Pense em aprender a usar um talher, por exemplo. Agora, se a introjeção ocorre num contexto de conflito intenso, de ambivalência, de amor e ódio misturados, lidando com proibições, com a questão do certo e errado primitivo, isso tenderia a formar o superego. Pense na introjeção de uma proibição dos pais no momento de raiva ou frustração. As tensões entre ego e superego vão mudando de foco conforme a fase. Proibições orais, depois anais, depois as questões edípicas. E essas fronteiras entre ego e superego, principalmente no início, não devem ser muito rígidas, imagino. De forma alguma, Hyman enfatiza que são fronteiras flexíveis, que podem se fundir, se sobrepor, não são compartimentos estanques. E tem outro ponto importante no conceito de superego em Klein e Hyman. Ele não é só persecutório, proibidor. Ele também tem aspectos protetores, encorajadores, aspectos mais ligados à introjeção de objetos bons, amorosos, talvez mais maternos, amigáveis. Isso se conecta, por exemplo, com o ensaio do Freud sobre o humor, onde o superego pode ter uma atitude mais benevolente com o ego.
Por isso, às vezes, usar o termo mais descritivo, objetos internos, pode ser útil para abranger toda essa gama de experiências internalizadas, boas e más, que compõem tanto o ego quanto o superego primitivo. Muito claro, essa visão de um superego que começa cedo e tem múltiplas facetas é realmente uma expansão significativa. Vamos mudar um pouco o foco agora, mas ainda dentro desse universo inicial. Vamos para as relações objetais primitivas. A gente sabe que houve um debate histórico aí, né? Freud, no início, enfatizou mais o autoerotismo, o narcisismo primário, como fases talvez sem um objeto externo claramente definido. Mas outros, como Ferenczi e principalmente Klein, insistiram que existe relação objetal desde o primeiríssimo momento. Sim, esse debate é central. E a perspectiva kleiniana, que Hyman detalha, é que sim, há relação objetal desde o início. Mas que tipo de relação? É aí que está a chave. O objeto, para o bebê, não é uma pessoa inteira, separada com seus próprios sentimentos e necessidades. Não, o objeto é definido primariamente pela função que ele cumpre para o bebê. É o seio que satisfaz ou o seio que frustra. E a experiência é marcada por uma fantasia onipotente. O bebê acredita que seus desejos e sentimentos criam ou destroem o objeto. O mundo é experienciado através de sensações muito básicas. Prazer é igual a bom, dor é igual a mal. E como a gente já falou, a primazia é oral. O objeto bom é para ser engolido, introjetado, para ficar seguro dentro. O objeto mau é para ser cuspido, projetado para fora, para longe. E nessa fase, a distinção entre o eu e o outro, o self e o objeto, é muito borrada, né? Exatamente. Existe uma tendência muito forte a essa fusão. O bebê tende a introjetar tudo que é bom e a projetar tudo que é mal. As fronteiras corporais são fluidas. Isso leva a reações que parecem muito massivas, extremas para nós. É tudo ou nada. Ou o seio é totalmente bom ou é totalmente mal. Uma parte do objeto, por exemplo, a satisfação, é tomada pelo todo. Há também uma confusão entre pensamento, sentimento e ação. O sentir algo ruim é para o bebê ter um objeto mal dentro. O desejar algo é quase tê-lo. Essa falta de diferenciação talvez seja uma das raízes da amnésia infantil, né? A experiência é tão diferente, tão pré-simbólica, que fica difícil recuperar depois. Faz sentido. E, voltando ao autoerotismo, por exemplo, chupar o dedo. Como Klein e Hyman reinterpretam isso se existe relação objetal desde o início? Boa pergunta. Para elas, o autoerotismo não é uma fase sem objeto. Ele não é ausência de relação. Pelo contrário, ele se baseia na fantasia de ter um objeto interno gratificante. Quando o bebê supa o dedo ou outra parte do corpo, ele está na fantasia se relacionando com o seio bom que ele introjetou. O dedo se torna identificado com esse seio interno, fonte de prazer e consolo. É uma espécie de gratificação alucinatória, sim, mas ela está intrinsecamente ligada à fantasia de incorporação, de ter o objeto bom dentro de si. Funciona como uma defesa contra a frustração do objeto externo ausente ou mal, mas também como uma ponte, um jeito de manter o contato com a ideia de um objeto bom, até poder reencontrá-lo no mundo externo. Entendi. Então, o autoerotismo seria mais um modo de relação com esse objeto interno fantasiado do que uma fase que exclui o objeto externo. Ele coexiste com as experiências reais, aloeróticas, com o seio materno. Exatamente. Coexiste. Ora o bebê busca o seio real, ora se volta para essa satisfação autoerótica baseada no objeto interno. E o narcisismo, então? Onde ele entra nessa visão? Seria a mesma coisa que autoerotismo? Não exatamente. Hyman, seguindo Klein, veria o narcisismo como um estágio um pouco posterior, ou pelo menos, que pressupõe um desenvolvimento maior do ego e um contato mais forte com o princípio de realidade. No narcisismo haveria menos uso da negação alucinatória, como no autoerotismo puro, e mais percepção da frustração vinda do objeto externo. Isso geraria mais hostilidade. O movimento narcísico seria, então, um afastamento mais ativo do objeto externo sentido como mal ou frustrante e um investimento maior no próprio self, que é sentido como contendo os objetos bons. É diferente da busca de consolo no objeto interno fantasiado do autoerotismo. É mais uma retirada defensiva. E como isso se manifestaria mais tarde? Você mencionou a psicopatologia.
Podemos pensar em exemplos adultos. Freud mesmo usou a hipocondria. Na visão kleiniana, a preocupação excessiva e angustiada com um órgão do corpo, na hipocondria, poderia ser entendida como uma relação complexa e superinvestida com um objeto interno. Esse objeto interno seria ambivalente, amado e odiado, sentido como bom e mal, talvez ferido ou atacado por outros objetos internos maus. A pessoa se volta para dentro para esse drama interno projetado no órgão. E a relação com os objetos externos, como os médicos, por exemplo, costuma ser igualmente ambivalente e cheia de hostilidade reprimida. Essa hostilidade, ligada à frustração original com o objeto, é convertida no sintoma físico. A culpa associada a essa hostilidade é convertida no sofrimento. Puxa, é uma dinâmica bem intrincada. Sim, o núcleo seria frustração, ódio, medo da retaliação desse ódio, volta-se para dentro, superinvestimento no objeto interno, órgão plus, rejeição ou desconfiança do objeto externo. Utiliza-se muito a técnica da cisão, splitting. O bom fica idealizadamente dentro, no self, ou no objeto interno protegido, e o mal é projetado para fora, no mundo, nos outros, na doença. E isso tem uma ligação clara com a paranoia também, né? A negação da própria agressividade ou culpa, a projeção massiva disso no outro, resultando em medo persecutório e uma convicção inabalável da própria bondade ou inocência. Exatamente. São mecanismos muito primitivos, baseados nessa cisão radical e na projeção, que estão na raiz de estados narcísicos mais graves e da paranoia. Fica muito clara, então, a importância desse conceito de um mundo interno. Não é só uma metáfora, né? É quase uma realidade psíquica criada pela introjeção, povoada por esses objetos internos, palco de dramas e fantasias intensas. Com certeza. E esse mundo interno, formado a partir das primeiras experiências sensoriais e afetivas, muito antes da linguagem verbal se estabelecer completamente, influencia profundamente nossos afetos, nossas escolhas, nossos comportamentos ao longo da vida. E não é um mundo estanque, isolado. Ele está em constante interação com o mundo externo. É uma dinâmica incessante. Como funciona essa dinâmica? Pense no ciclo básico. O bebê tem uma experiência boa com o seio externo, ele introjeta um seio bom. Esse seio interno bom dá uma sensação de segurança e de bem-estar. Mas aí vem uma frustração externa. A mãe demora, o leite não satisfaz. Essa frustração pode fazer o seio bom interno se transformar num seio mau, persecutório. Na fantasia do bebê, sentindo-se invadido por esse objeto mau interno, o bebê sente angústia e é impelido a buscar alívio, projetando esse mal para fora e, ao mesmo tempo, buscando avidamente um seio bom no mundo externo para introjetar novamente. Esse ciclo de projetar o mal e introjetar o bom é absolutamente vital. É o que constrói a confiança básica, a capacidade de tolerar a frustração e de reparar as relações. E quando esse ciclo se perturba? Quando a criança não consegue fazer essa projeção do mal ou reintrojetar o bom? Aí podem surgir problemas sérios. Se a criança se sente cronicamente cheia de objetos maus internos, ela pode ficar paralisada pela angústia. Pode haver uma inibição, tanto da projeção, por medo de esvaziar o self ou de atacar o objeto externo, quanto da introjeção, por medo de engolir algo mal ou de destruir o objeto bom ao internalizá-lo. Cria-se um círculo vicioso de angústia, culpa e desconfiança. A criança pode sentir que não tem nada de bom dentro dela para oferecer, para projetar no outro de forma positiva. Essa dinâmica está na base de muitas neuroses infantis, como certas fobias intensas, onde o objeto fóbico representa esse objeto mal projetado, dificuldades alimentares severas ligadas à angústia de introjetar algo potencialmente mal ou destrutivo. Klein descreve casos extremos onde a criança parecia totalmente dominada por esses terrores internos. Entendi. E essa dinâmica primitiva também explicaria algumas crenças que parecem universais na infância,
Ou mesmo em culturas ditas primitivas? Sim, perfeitamente. O animismo, por exemplo. A crença de que objetos inanimados têm intenções, geralmente más. Se a criança bate o pé na cadeira e sente dor, a dor é vivenciada como um ataque da cadeira má. É a projeção da própria agressividade ou da experiência de dor no objeto externo. A onipotência do pensamento. A ideia de que pensar ou desejar algo pode fazê-lo acontecer. Isso deriva diretamente dessa fusão inicial entre pensamento, sentimento e realidade e da fantasia de que os objetos internos são afetados diretamente pelos próprios impulsos e desejos. E a lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, tão presente nas fantasias infantis de punição. Isso reflete o medo da retaliação exata por parte dos objetos internos ou externos nos quais se projetou pelos próprios impulsos agressivos. Se eu quis morder, serei mordido. Se eu quis destruir, serei destruído. É a projeção dos próprios impulsos agressivos nos objetos. Fascinante como esses mecanismos básicos explicam fenômenos tão complexos. Mas e o desenvolvimento? A criança não fica para sempre nesse mundo de objetos parciais e reações extremas, né? Como se dá o avanço para perceber pessoas inteiras? Não, felizmente não. Conforme o ego se fortalece, a capacidade de percepção da realidade aumenta, a tolerância à frustração cresce, a criança começa a integrar melhor suas experiências, ela passa a reconhecer que o mesmo objeto, a mãe, por exemplo, pode ser tanto fonte de gratificação quanto de frustração, começa a perceber a mãe e depois o pai como pessoas inteiras, separadas dela, com suas próprias vidas. Isso abre caminho para um mundo emocional muito mais rico e complexo. O amor se torna mais profundo, mais estável. Só que essa integração traz um novo tipo de conflito e ansiedade. Se antes a cisão funcionava bem, seio bom para dentro, seio mal para fora, agora a criança tem que lidar com a ambivalência, amar e odiar a mesma pessoa. Isso é muito doloroso e gera culpa. É o que Klein chamou de entrada na posição depressiva infantil. E as ansiedades mudam nesse momento. A introjeção e a projeção continuam importantes. Continuam fundamentais, mas agora elas mesmas se tornam fontes de ansiedade severa, só que de outro tipo. Os impulsos orais ainda são fortes, então surge o medo de, ao introjetar a mãe amada para possuí-la numa fantasia de incorporação amorosa, acabar destruindo-a por dentro com essa própria voracidade ou com os aspectos maus do self. E, ao mesmo tempo, surge o medo de, ao projetar seus sentimentos de ódio ou frustração, acabar expulsando e perdendo também as partes boas da mãe internalizada, ou de atacar e destruir a mãe externa real. Ou ainda ao medo de contaminar o objeto bom interno ao introjetar algo que tem aspectos maus. É uma encruzilhada emocional muito difícil, pode levar a inibições, não comer, não aprender, por medo de introjetar e destruir, a uma estabilidade emocional grande ou até uma regressão defensiva para a fase anterior, mais cindida, a posição esquizoparanoide na terminologia kleiniana, para evitar a dor da ambivalência e da culpa depressiva. Entendi. E é nesse contexto de reconhecimento dos pais como pessoas inteiras e da relação entre eles que o complexo de Édipo começa a se configurar. Exatamente. O reconhecimento da mãe como objeto total e do pai como outro objeto total, e principalmente a percepção de que eles têm uma relação entre si da qual a criança está, de certa forma, incluída, isso cria o cenário triangular clássico do Édipo. Mas é importante frisar, a forma inicial do Édipo, nessa perspectiva kleiniana-riemannia, é muito primitiva. Ela não começa com um desejo genital claramente definido. Ela é moldada pelas fantasias, pelos impulsos e pelas ansiedades predominantes nessa fase da primeira infância. São impulsos ainda muito misturados, orais, anais, uretrais, agressivos, destrutivos, tudo junto. A curiosidade sexual se mistura com fantasias de ataque, de incorporação. E a famosa cena primária, a fantasia sobre a relação sexual dos pais. Como ela é vista aqui? Se a seus próprios desejos como algo voraz, destrutivo, ela tende a fantasiar a relação dos pais da mesma forma. O coito pode ser imaginado como um ataque mútuo, violento, oral ou anal. Surgem noções de perigo extremo, medo de que os pais se destruam ou se fiam gravemente. Uma interpretação canibalística da cena primária, por exemplo, levaria ao medo terrível da morte dos pais
e, por consequência, da própria morte por abandono ou retaliação. E esses pais, que agora são vistos como um casal, também são internalizados. Sim, eles são introjetados não só individualmente, a mãe interna, o pai interno, mas também como uma figura parental combinada. Uma fantasia de um objeto interno que contém ambos os pais, muitas vezes em luta ou em coito perigoso. Então, essas atividades fantasiadas, como perigosas entre os pais, passam a ocorrer também dentro do self da criança, gerando muita angústia. Uma fantasia comum descrita por Klein é a da mãe com um pênis interno, uma figura combinada baseada na incorporação oral do pai pela mãe ou do pênis paterno. Isso seria um precursor da fantasia da mulher fálica, mas com raízes orais. E as rivalidades edípicas iniciais são muito complexas, envolvendo esses objetos internos e externos, com diferenças entre meninos e meninas desde cedo, ligadas a essas fantasias de incorporação e projeção. De onde vem tanto ódio e tanta fantasia destrutiva nessa fase inicial do Édipo? As fontes são muitas. A frustração inevitável dos desejos infantis que são irrealizáveis, o ciúme intenso da relação dos pais, da qual a criança se sente excluída e que ela fantasia como uma fonte de gratificações infinitas que lhe são negadas. Todo o sadismo infantil, oral, anal, uretral, muscular, acaba sendo focado nessa figura parental combinada ou na relação deles. Daí surgem as noções do coito como um ataque sádico, como vampirismo, a ideia de monstros internos e externos que devoram ou destroem. O folclore e a mitologia estão repletos de ecos dessas fantasias primitivas, né? Verdade. É um retrato bem intenso dessa fase. Mas e a saída disso? Como a criança avança? É um processo gradual, claro, com um avanço contínuo do desenvolvimento do ego, o fortalecimento do princípio de realidade, a maior capacidade de simbolização e, eventualmente, a chegada da primazia genital na fase fálica propriamente dita. A percepção do mundo externo e interno vai se tornando mais realista. Os conceitos vão se clarificando, a destrutividade vai sendo, aos poucos, mais controlada, mais integrada ou sublimada. A própria introjeção e projeção continuam atuando, mas agora de forma mais madura. Elas ajudam a modificar tanto o mundo interno quanto a percepção do mundo externo, diminuindo gradualmente a intensidade da perseguição e da idealização extremas. E o superego também vai amadurecendo junto, imagino. Com certeza. Aqueles pais internos fantásticos, persecutórios e idealizados vão gradualmente se transformando. Eles evoluem para figuras mais realistas e, finalmente, para as ideias e princípios abstratos que formam o superego mais maduro, aquele que guia, adverte, mas também pode aprovar e encorajar. Como vimos, é uma longa jornada. Uau! Que percurso, hein? Desde os mecanismos mais básicos até a complexidade do Édipo e da formação do superego. Então, para a gente ir amarrando as pontas, acho que ficou muito claro o papel central e mais do que defensivo, constitutivo, que a introjeção e a projeção têm desde o comecinho da vida, na visão detalhada pela Paula Hyman. Vimos como esses mecanismos não só ajudam a formar o ego e o superego primitivos, mas também definem a natureza das primeiras relações objetais, tanto com os objetos internos fantasiados, quanto com os externos, e como eles preparam e moldam o terreno para estruturas psíquicas mais complexas, como o complexo de Édipo. Foi uma verdadeira jornada da fantasia mais arcaica para uma realidade psíquica mais organizada. Exatamente. E o mais interessante é que, embora esses processos sejam arcaicos, enraizados na infância mais remota, na fantasia pré-verbal, eles não desaparecem. Eles continuam ecoando, sabe? Na vida mental adulta, nas formas como as pessoas se apresentam na clínica, na dinâmica das relações que estabelecemos. Compreender essas fundações, essa arquitetura inicial, nos oferece insights valiosíssimos sobre a estrutura psíquica de cada um, sobre os tipos de conflito que predominam e sobre a própria experiência terapêutica ou analítica. A transferência contra transferência estão repletas desses ecos. Aliás, pensando em mitos, o próprio mito de Narciso, que a gente associa tanto ao narcisismo, ele ilustra de forma brilhante essa complexidade da relação entre o self e o objeto.
essa dificuldade em diferenciar o interno e o externo, essa captura pela própria imagem refletida, que no fundo remete a esses objetos internos primários. Excelente ponto. E isso me leva a uma última provocação, um pensamento para a gente levar daqui. Considerando o impacto profundo desses mecanismos introjetivos e projetivos, tão primitivos, movidos pela fantasia, ligados a esses objetos internos como Hyman e Klein descreveram, de que maneiras, talvez muito sutis, resíduos dessa dinâmica arcaica poderiam se manifestar não só numa patologia mais clara, mas dentro da própria matriz transferencial e contratransferencial no setting analítico ou terapêutico. Mesmo com pacientes que a gente considera, à primeira vista, bem estruturados, neuróticos clássicos, digamos assim. Como é que a gente pode identificar e principalmente trabalhar com esses ecos dos níveis mais primitivos da relação objetal, que podem estar ali subjacentes? É a grande questão, né? Exige uma escuta muito atenta aos detalhes, aos afetos, às rupturas na comunicação. Fica aí a reflexão. Bom, chegamos ao fim dessa nossa análise aprofundada de hoje. Foi uma conversa densa, mas espero que esclarecedora. Agradeço demais a sua presença e as suas contribuições valiosíssimas. E agradeço a todos que nos acompanharam. Até a próxima.